Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso telejornal, a segunda do ano, a minha primeira de 2022. Então, de antemão, quero desejar um ano maravilhoso para você aí de casa e de muitas realizações para você e para sua família. Hoje é segunda-feira, dia 3 de janeiro de 2022 e o Expresso União já está no ar. É isso, sejam muito bem-vindos novamente. Eu já começo o jornal de hoje convidando você e dizendo, não é porque é 2022 que tem desculpa para não acompanhar o nosso Expresso. Mas, Gabriel, como assim? Se eu for sair de casa, se eu for trabalhar, calma que eu respondo essas perguntas para você aí de casa. Ao mesmo tempo que eu estou aqui apresentando, simultaneamente estamos sendo transmitidos também em nossa plataforma de vídeo na internet. Na sua telinha, como você está vendo agora, segue o passo a passo que é para você não se perder no caminho. Primeiro, se inscreva no canal da Rede União, gente. Essa é a parte mais importante para não perder nada, para receber as nossas notificações. E aí depois pode acessar nossos arquivos, edições anteriores, conteúdos anteriores e, claro, nossa programação ao vivo. Tá vendo como é prático? Fica a dica para você de casa não perder nadinha da nossa programação, porque agora em 2022, ainda mais do que nunca, ela continua sendo feita especialmente para você. Agora vamos atualizar os dados da pandemia aqui no país. O Brasil registrou no sábado, que foi quando foi feito o último levantamento, no caso dia 1º, 3.986 casos de Covid-19 e 49 mortes em 24 horas, segundo dados divulgados pelo Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. Segundo o boletim, há 22.291.507 casos confirmados desde o início da pandemia e 619.105 mortes. O boletim não trouxe os dados de Mato Grosso, Distrito Federal, Tocantins, Roraima e Rio Grande do Sul. E olha, pessoal, a partir de hoje, academias e outros estabelecimentos devem exigir o passaporte vacinal. A decisão foi tomada ainda em dezembro. A partir desta segunda-feira, 3, a apresentação do passaporte de vacinação passa a ser obrigatória nos estabelecimentos do ramo de hotelaria, academias de ginástica, musculação e afins do Ceará. A medida foi anunciada pelo secretário executivo de Planejamento e Orçamento do Estado, Flávio Ataliba, em dezembro de 2021. O passaporte vacinal é exigido no Ceará desde o dia 15 de novembro, após um decreto do governo do estado. A medida vale para restaurantes, bares, barracas de praia e eventos de qualquer natureza. Desde o dia 20 de dezembro, o comprovante vacinal também passou a ser exigido para a entrada nos prédios públicos estaduais. O documento pode ser obtido no aplicativo para celular Ceará App, que pode ser baixado gratuitamente em aparelhos celulares como Android ou iOS. Ainda falando de pandemia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária divulgou uma nota na noite desse domingo em que, abre aspas, contraindica o embarque de passageiros que possuem viagens programadas em navios de cruzeiro para os próximos dias, fecha aspas. O comunicado foi divulgado 2 dias após a agência pedir ao Ministério da Saúde a interrupção da atual temporada de cruzeiros aqui no país. Já são 174 casos confirmados de Covid desde a semana passada em navios aqui no país. A Anvisa também impediu nesse domingo o embarque de 3.000 passageiros no navio MSC Esplêndida. Na mesma nota, a agência reafirmou a necessidade de suspender a temporada de cruzeiros. A medida deve ser tomada pelo Ministério da Saúde, que afirmou até o momento que avalia as medidas cabíveis. Olha, pessoal, o surto de gripe que se espalha Brasil afora desde o começo de dezembro leva uma preocupação a mais para os brasileiros em meio ao enfrentamento à pandemia. Nas últimas semanas, o país assiste a uma escalada de casos de síndromes gripais. O nosso estado já contabiliza pelo menos 3 casos de flurona, que é o nome dado à co-infecção, ou seja, a infecção ao mesmo tempo pelo vírus causador da gripe e pelo SARS-CoV-2, no caso da Covid-19.
Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará, os diagnosticados são 2 bebês de 1 ano e um homem de 52 anos. As crianças chegaram a ser internadas em unidades de saúde privadas, mas já receberam alta. Já o adulto cumpre isolamento domiciliar e vem sendo monitorado por uma equipe médica. Mudando de assunto, a rede hoteleira aqui do Ceará está otimista para janeiro, com a expectativa de ocupar 90% da sua capacidade. E enfim chegou o 31 de dezembro, junto a ele a estimativa sem redução significativa da taxa de ocupação da rede hoteleira em uma das capitais preferidas dos turistas para o Réveillon, Fortaleza, Ceará. A nossa expectativa da ocupação hoteleira na cidade de Fortaleza agora para o período do Ano Novo é algo em torno de 85%. Já para o litoral do nosso estado, para as praias, esse patamar deve alcançar números de 90%. São números positivos se levarmos em consideração o ano passado, mas ainda números aquém de uma normalidade, para termos um exemplo como o Réveillon de 2019-2020, onde tivemos uma ocupação próxima a 90% aqui na cidade de Fortaleza. Nos últimos meses, os hotéis conseguiram superar os 70% de ocupação, com números consideravelmente superiores aos registrados em 2020. Já para janeiro, os números continuam positivos. A nossa expectativa para janeiro também é positiva, em torno de 75% de ocupação média mês aqui para a cidade de Fortaleza. Se compararmos ao ano passado, que tivemos 55% em janeiro de 2021, um número positivo, mas também ainda aquém dos números normais que beira os 80% de ocupação em épocas normais, como foi o exemplo, o janeiro de 2020. São números positivos frente ao momento que ainda vivemos da pandemia do nosso país. Vamos continuar seguindo os protocolos, exigindo as vacinações, os distanciamentos, álcool em gel, máscaras nas nossas dependências, para que a gente continue num caminho positivo da retomada do turismo em nosso estado, passo a passo, com um turismo responsável e seguindo no rumo de voltarmos à normalidade o mais breve possível. Mãe e filho, apesar do perrengue com horários de voos, eles conseguiram passagens para usufruir das férias no Ceará com a família. Estamos aqui na expectativa de ir para o Ceará o quanto antes. Tivemos alguns imprevistos no voo, mas conseguimos providenciar outros. Infelizmente não vamos conseguir passar a virada do ano, mas no outro dia vamos chegar e a gente vai passar o mês aí inteiro, curtir com a nossa família e com certeza seguindo todos os protocolos sanitários. E nesse período que vai desde festas de fim de ano até as férias de janeiro, claro que existem recomendações para quem vai viajar de carro. Antes de pegar a estrada, é importante revisar o seu veículo e evitar contratempos. O período de festas neste fim de ano prevê estradas movimentadas com pessoas deslocando para descansar, encontrar amigos e parentes, como de costume. A manutenção preventiva do carro é uma grande aliada da viagem segura. A importância do veículo seguro, a pessoa conseguir fazer seu deslocamento para a sua viagem com segurança na ida e na volta, é bem importante isso. Uma revisão, nós temos alguns itens que são bem, a gente olha em detalhes, que são pneus, a parte de iluminação, a parte de freio, correias, para que não aconteça nenhuma surpresa aí no uso do carro. Segundo o chefe de oficina Fábio Santos, é recomendado que o proprietário do veículo faça a revisão em cada 6 meses. Caso o motorista não consiga fazer a revisão do seu veículo nesse final de ano e aconteça algum sinistro na estrada, é necessário buscar a ajuda de um profissional especializado na área. Nós recomendamos aqui a cada 6 meses, um ano, uma vez por ano, fazer uma manutenção mais específica, mais detalhada em relação ao carro em geral, em todos os componentes de segurança. O que se deve ser feito é acionar o seguro, para que seja transportado até um ponto de uma oficina, um centro automotivo, para que seja reparado. Carlos Godin segue todas as recomendações. Ele faz a revisão do seu veículo a cada 6 meses. Na verdade, eu procuro fazer a manutenção a cada 6 meses. E isso me garante
uma segurança maior para andar, né, no carro, né, e me deslocar para distâncias maiores, sem a preocupação de algum problema que aconteça com o carro. Carlos comentou sobre a importância da manutenção preventiva. A importância da manutenção preventiva é baseada, né, justamente na utilização do veículo, né? Então, quanto mais você roda, né, no carro, né, é necessário que você esteja fazendo essas manutenções preventivas periodicamente. Com a sua manutenção em dias, sua revisão bem feita, ele vai trazer uma segurança, um deslocamento seguro para a família que está usando, para a família que vai viajar, né, principalmente agora no final do ano, né, que é bem comum essa situação. Eu sei que já passou a virada, já estamos em 2022, mas vamos conferir a nossa reportagem, que diz o que é que os especialistas falam sobre as superstições no dia da virada do ano, que, claro, ficam aí para o resto do ano. Todos querem um ano repleto de prosperidade, amor, saúde e boas energias. Para isso, muitas pessoas optam pelas simpatias, para começar o próximo ano com o pé direito. Existe uma tendência natural de todo ser humano a associar datas significativas, como o aniversário, o Natal e, claro, a virada de ano, como um momento de reflexão, como um momento de passagem. E esses momentos de passagem, eles também naturalmente são acompanhados daquela nossa tendência a esperar algo melhor após esse momento de passagem, né? Daí a vontade que nós temos de associar essas cores aos nossos desejos, aquilo que a gente espera que melhore para o momento posterior à passagem, posterior à virada do ano. Segundo a psicóloga Alana Cordeiro, uma das crenças neste final de ano é associar as cores a desejos e emoções. É engraçado que as cores, segundo a neurociência, elas estão ligadas também às nossas emoções. Então, de certa forma, a associação de cores a vontades, a desejos que nós temos está ligada a essa nossa sensação de emoções. Daí veio a crença de que o branco, por exemplo, transmite paz, transmite serenidade, tranquilidade, que o rosa pode transmitir o amor, que o vermelho pode transmitir a paixão, já que é uma cor ligada às cores quentes, né, às cores do fogo. Então, daí essa nossa associação das cores. O nosso comportamento, então, de usar cores no ano novo, ele está associado dessas duas crenças, da nossa vontade de que esse momento de passagem seja acompanhado de uma melhoria e da nossa crença, né, através das percepções que temos das cores. Para essa virada de ano, o cigano Felipe Culler passou algumas simpatias para você fazer na noite de Réveillon. Seguinte, quando der meia-noite, você chupa uvas com semente e aí você guarda 12 sementes. Você embrulha essas 12 sementes num guardanapo, num papel toalha e aí guarda na sua carteira durante todo o ano, tá? Tem uma outra simpatia também que você coloca o quê? Você coloca uma nota de dinheiro assim, dentro do sapato do pé direito, para que quando você entrar o ano, você entre com o pé direito, atraindo prosperidade e sorte. Esse dinheiro você pode gastar depois que o ano virar, você pode aí guardar normalmente. E para atrair amor, que todo mundo sempre pede, é você pegar a sua bebida na virada do ano. Quando der meia-noite, você pega a sua taça, o seu copo com a bebida que você estiver bebendo e brinda com a pessoa do sexo oposto. Independente se você é hétero ou homossexual, você vai brindar com alguém do sexo oposto. As opiniões nas ruas se dividiram em acreditar e não acreditar em superstições. Olha, algumas. Particularmente eu dou muita credibilidade aos sonhos, eu acho que eles têm uma importância muito grande. Então, por exemplo, por acaso eu sonhei com alguns números hoje e eu estou indo jogar na Mega da virada, para ver se consigo aquela sorte de final de ano e tal. Não, eu não acredito. Eu acho que a paz, felicidade, sucesso está só em Cristo mesmo. Tem uma cultura que já vem desde os nossos antepassados, uma simpatia, na verdade, das tradições, né? E você costuma fazer o que na virada de ano? É sempre vestir vestimentas da cor branca, que transmite paz. A cor amarela traz dinheiro, o verde esperança e assim por diante. Olha, pessoal, todos os 59 sistemas afetados pelas chuvas na Bahia já foram reabilitados e o abastecimento de água em municípios das regiões do Recôncavo, Vale do Jiquiriçá, Sul, Sudoeste e Extremo Sul está sendo retomado gradativamente.
Uma força-tarefa com cerca de 500 colaboradores foi mobilizada para recuperar os sistemas no menor prazo possível. De acordo com a empresa baiana de águas e saneamento, os temporais provocaram avarias em equipamentos, rompimentos em adutoras e redes distribuidoras de água e, claro, impediram o acesso às áreas onde estão localizadas captações ou estações de tratamento da Embasa, inviabilizando sua manutenção imediata. As chuvas causaram ainda danos também em redes elétricas dos municípios, paralisando sistemas de abastecimento de água por falta de energia. Mudando um pouco de assunto, uma medida provisória publicada na semana passada institui o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, plataforma digital que pretende unificar os registros dos mais de 10 mil cartórios por todo o país. A medida provisória, entre outros pontos, estabelece que os serviços vão ter que ser oferecidos pela internet até 31 de janeiro de 2023. O cronograma de implementação vai ser estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. De acordo com o governo, os serviços devem ser prestados por meio de um sistema unificado, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, criado também pela medida provisória. Atualmente, para registrar uma criança, é necessário levar os documentos dos pais e do hospital a um cartório de registro de pessoas naturais. Com a mudança, os responsáveis, os pais, vão poder fazer o registro pela internet. Além da certidão de nascimento, os serviços que também vão poder ser feitos online são registros de imóveis, certidão de casamento, consultas unificadas nas bases de documentos de todos os cartórios por meio de dados como CPF, CNPJ ou matrícula de imóveis. A novidade também favorece o pagamento das taxas, ou seja, a pessoa vai poder usar meios eletrônicos para pagar os valores cobrados na emissão dos registros e, além disso, todas as taxas vão poder ser pagas de uma vez em guia única. É estabelecido ainda que o sistema vai ser desenvolvido e custeado sem recursos públicos pelos próprios cartórios, que vão continuar funcionando normalmente e prestando serviços de forma presencial. Por se tratar de uma medida provisória, o ato do governo já tem força de lei, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar uma legislação definitiva. O prazo vai ser contado quando o Poder Legislativo retomar os trabalhos. E juntamente comigo e com a equipe da Rede União, é claro que você pode fazer parte do nosso jornalismo. Nós temos 2 canais diretos com vocês aí de casa. Tem o nosso número de WhatsApp, que é o DDD 85 98101 0984. Calma que se não deu para anotar, é esse que está aparecendo aqui na sua telinha. Mas para os adeptos do e-mail, a gente também tem para você. É só acessar jornalismo@redeunião.com.br, também está aparecendo aqui embaixo. Ó. Lá você pode mandar sugestões de pauta, denúncias, elogios e é claro que toda a sua contribuição é muito bem-vinda. Agora o nosso Expresso vai para a sua pausa. Não saia daí que na volta tem muito conteúdo para deixar você bem informado. E claro, nosso intervalo é rapidinho. Estamos de volta com o nosso Expresso. Olha, pessoal, um dos assuntos que mais tratamos aqui no nosso telejornal no ano passado foi o da segurança pública aqui no estado. Hoje, nós fazemos um retrospecto do tema. O ano de 2021 deve terminar como o segundo menos violento no estado desde 2011. São 3.200 crimes violentos letais e intencionais registrados até 21 de dezembro. Os dados são da atualização mais recente disponibilizada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, SSPDS, número que só é menor nesta década que o registrado em 2011,
quando, conforme o órgão, ocorreram 2.806 assassinatos, e 2019, que registrou 2.257 crimes. Os crimes violentos letais e intencionais correspondem à soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, apesar da redução de 18,7% na comparação com o mesmo período de 2020, episódios como os da chacina na Sapiranga, ocorrida na noite de Natal, contribuíram para que a sensação de insegurança persistisse. Se os homicídios no geral diminuíram, o número de chacinas aumentou. Foram 7 este ano, contra 3 em 2020. No fim do ano, o acirramento do conflito motivado pelo racha no grupo criminoso Comando Vermelho levou pânico a bairros como Sapiranga e Messejana. Outros episódios, como expulsões de moradores e assassinatos marcados pela crueldade, contribuíram para agravar a sensação. Além disso, as facções intensificaram, nesse meio tempo, ameaças e tentativas de extorsão a comerciantes. Relatos de cobrança de taxas a comércio se espalharam pela Grande Fortaleza. Conforme a SS-PDS, parte dessas ameaças eram tentativas de golpes aplicados por presidiários de outros estados, mas a Delegacia de Combate às Organizações Criminosas Organizadas, DRACO, seguiu investigando as denúncias. No dia 22 deste mês, procurando aumentar a segurança pública do estado, o governo cearense realizou a primeira solenidade de promoções de oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, no Centro de Eventos em Fortaleza. Na ocasião, foram promovidos 1.089 policiais militares e 155 bombeiros militares que atuam na capital e região metropolitana, além dos que estão locados em Quixadá e Russas. As promoções são asseguradas por meio da lei que garante a ascensão contínua nas carreiras das corporações. A lei, criada e sancionada em 2015 pelo governador Camilo Santana, criou um fluxo regular e automático na carreira dos oficiais e praças estaduais. Com isso, o estado garantiu mais de 25 mil promoções de militares até o momento. E muita coisa aconteceu em 2021 também na política do país. Fatos marcantes e momentos que vão entrar para a história. Alguns deles você confere agora. A política brasileira em 2021 foi extremamente agitada e cheia de pontos altos que marcaram e chamaram muita atenção. Já em fevereiro, houve eleição no Congresso Nacional. O deputado federal Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco foram eleitos para presidirem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, respectivamente. Ambos irão ocupar o cargo até 2023. Já em março, Edson Fachin anulou as condenações de Lula na Lava Jato. O ministro do Supremo Tribunal Federal considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar os casos do Triplex de Guarujá, do Sítio de Atibaia e do Instituto Lula, e a decisão provocou um terremoto político em Brasília. Com ela, o ex-presidente voltou a ser elegível. Também houve a substituição do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por Marcelo Queiroga. A troca ocorreu no pior momento da pandemia de Covid, com recordes sucessivos de mortes. Ainda em março, o presidente Jair Bolsonaro realizou uma reforma ministerial com 6 trocas no primeiro escalão do governo: Relações Exteriores, Defesa, Justiça, Casa Civil, Secretaria do Governo e Advocacia Geral da União. No dia seguinte, os comandantes das 3 Forças Armadas também anunciaram sua saída. No fim de junho, partidos políticos, parlamentares, movimentos sociais e entidades da sociedade civil protocolaram o chamado superpedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro na Câmara. O documento consolidava argumentos apresentados nos outros 123 pedidos de impeachment que já haviam sido apresentados. Entre eles, o que apontava prevaricação do presidente, no caso da suspeita de corrupção no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. Em agosto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes,
determinou a inclusão do presidente Jair Bolsonaro como investigado no inquérito que apura a divulgação de informações falsas. A decisão atendeu a um pedido aprovado por unanimidade pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, depois que o presidente fez uma série de ataques sem provas às urnas eletrônicas. No dia 20 de agosto, Bolsonaro protocolou um pedido de impeachment contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, no Senado. Uma semana antes, o presidente havia dito que iria abrir um processo sob o argumento de que Moraes e outro ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, extrapolam os limites da Constituição. O pedido foi rejeitado por Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, 5 dias depois. No feriado de 7 de setembro, a data foi marcada por protestos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro. Em outubro, após 6 meses de trabalho, no dia 26 de outubro, a CPI da Covid-19 aprovou o relatório final do senador Renan Calheiros. O documento atribuiu 9 crimes ao presidente Jair Bolsonaro e pediu 80 indiciamentos por ações e omissões do governo durante a pandemia. No fim de outubro, Jair Bolsonaro viajou a Roma para a cúpula do G20, acompanhado por ministros. Já em dezembro, aconteceu o que há muito tempo o presidente esperava, a posse de seu indicado ao STF, André Mendonça. No dia 16 de dezembro, André Mendonça tomou posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Se aprovado para o cargo, após sabatina no Senado, Mendonça declarou que a posse foi um passo para o homem e um salto para os evangélicos. E secretários do governo Camilo Santana já começam a deixar os seus cargos. As exonerações já haviam sido avisadas pelo governador há algumas semanas. 5 secretários do governo do Ceará deixaram os cargos na última quinta-feira, dia 30. As exonerações foram divulgadas no Diário Oficial do Estado. Mauro Filho, da CEPLAG, Zezinho Albuquerque, das Cidades, de Assis Diniz, do Desenvolvimento Agrário, Inácio Arruda, da Ciência e Tecnologia, e Lia Ferreira Gomes, secretária executiva de Justiça e Cidadania, foram os secretários que pediram a exoneração e devem concorrer às eleições de 2022. Em dezembro, o deputado Mauro Filho tinha retornado para a CEPLAG. Ele alternou entre a pasta e a Câmara. O próprio governador Camilo Santana deverá deixar o executivo em abril para se candidatar ao Senado na vaga aberta com o fim do mandato de Tasso Gereissati. De acordo com a Justiça Eleitoral, o prazo de desincompatibilização é 6 meses antes do pleito, ou seja, no dia 2 de abril, já que as eleições estão marcadas para o dia 2 de outubro. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, está internado desde a madrugada desta segunda-feira em um hospital de São Paulo, onde ele passará por mais exames. Segundo a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, um desconforto abdominal foi o motivo da hospitalização. A SECOM informa ainda que o presidente passa bem e que mais detalhes serão divulgados posteriormente, após a atualização do boletim médico. Segundo o hospital, Bolsonaro tem um quadro de obstrução intestinal e não tem previsão de alta. O presidente desembarcou em São Paulo por volta de 1h30 da manhã, após deixar o Forte Marechal Luz em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, onde ele passou a virada do ano. Olha, pessoal, foi assinado pelo próprio presidente Bolsonaro o projeto que regulamenta o Fundeb. O texto regulamenta questões como o pagamento e o uso do fundo. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com um veto o projeto que regulamenta o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, o principal mecanismo de financiamento da educação básica no país. O veto tira do texto a previsão de que estados e municípios poderiam movimentar recursos do Fundeb para outras contas usadas por prefeituras e governos estaduais, contas distintas daquelas em que o dinheiro do fundo é depositado. O projeto do Fundeb foi aprovado pela Câmara no dia 16 de dezembro, após passar pelo Senado. O texto regulamenta pontos sobre o pagamento e uso do fundo. Em dezembro de 2020, uma regulamentação do Fundeb já havia sido aprovada,
mas o Congresso entendeu que era preciso aprofundar a legislação. O projeto sancionado adia de 2021 para 2023 a definição dos chamados fatores de ponderação, que vão definir o rateio dos recursos entre estados e municípios. O texto também permite convênios da rede pública por meio de recursos do fundo com instituições de educação profissional chamadas Sistema S, compostas pelo Senai, SESI, SENAC e SESC. O dispositivo foi criticado pela oposição e havia sido retirado durante a tramitação no Senado, mas a Câmara restabeleceu o trecho. Outro dos principais pontos do texto sancionado é ampliar a definição dos profissionais da educação. Agora, o termo vale não só para professores, mas também para profissionais das áreas administrativas. No novo modelo, 70% do Fundeb pode ir para o pagamento de salários dos profissionais da educação nessa nova definição ampliada. Pela proposta, os profissionais de educação são docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica. E a partir de hoje entra em vigor a portaria publicada em novembro pelo Ministério aí, como você vai ver na sua telinha, da classificação indicativa, gente. Foi publicada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, regulamentando o processo classificatório para programas exibidos em espetáculos públicos, TV, rádios, cinema, jogos eletrônicos, aplicativos, jogos de interpretação e estratégias e serviços de streaming. A portaria prevê, entre as suas determinações, a inclusão de símbolos de autoclassificação, análise prévia para filmes e informações sobre a classificação em trailers e teasers em 6 faixas etárias: livre, 10, 12, 14, 16 e 18 anos. De acordo com o Ministério, a classificação indicativa é uma iniciativa pedagógica e informativa para garantir às famílias o conhecimento antecipado para decidirem sobre os conteúdos adequados ao consumo de crianças e adolescentes sob a sua responsabilidade. E no Distrito Federal, o governo isenta do pagamento do IPVA os carros elétricos e híbridos. Confira mais detalhes agora na nossa reportagem. De acordo com a norma, a isenção vale para os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, movidos a motores a combustão. Esse benefício já é concedido em outros estados como Maranhão, Pernambuco, Piauí, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná. A ideia do governo do Distrito Federal é incentivar a adesão a carros elétricos na capital, inclusive, desde 2019, são oferecidos pelo GDF carros elétricos compartilhados para servidores que trabalham no Palácio do Buriti. Os automóveis servem para trajetos pequenos. O texto já havia sido aprovado na Câmara Legislativa do DF em dezembro, na forma de um substitutivo, que reuniu projetos apresentados pelos deputados distritais Rafael Prudente, do MDB, Delmaço, do Republicanos, e Eduardo Pedrosa, do DEM. Então é isso, gente. Muito obrigado pela sua companhia nessa primeira segunda-feira de 2022 e até amanhã. Tchau, tchau.